Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro Gonçalves, mais conhecido nas redes sociais como Preto Viajante. É uma alegria imensa para mim poder participar desse congresso, esse congresso que foi organizado pela Manu e pelo Nicolas. Pessoas incríveis que tiveram essa visão de reunir pessoas pretas, viajantes, pessoas que amam o mundo e pessoas que querem mostrar para você que está aí do outro lado assistindo que o mundo é nosso, tema desse congresso. Eu espero que você goste de todas as palestras, de todos os vídeos que estão sendo apresentados aqui através das redes sociais e que você possa também vir comigo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. E a minha história, ela diz que eu, homem preto, posso viajar. E ela começa agora. Eu comecei a viajar muito cedo. Eu devia ter cerca de 9, 10 anos. A gente saía daqui do Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, e íamos até Minas Gerais, na parte da Zona da Mata. Isso dava mais ou menos 6 horas de viagem. Era uma viagem longa, cansativa, porém ao mesmo tempo era muito prazerosa. A gente ia muito nas férias, então eu, quando era criança, eu ficava super empolgado. Estava chegando as férias, a gente já sabia que íamos visitar nossos avós lá em Minas Gerais. E eu adorava sentar na janela. Porque até hoje, na verdade, eu gosto de sentar na janela. Porque eu gosto de ver a vista. Corredor, para mim, não serve. Quando eu vou comprar minha passagem, tem que ser na janela. Eu gosto de observar tudo. O céu azul, a mata, o mar, dependendo da cidade onde eu estiver indo viajar, né? E mal sabia eu que eu entraria futuramente num navio, que eu daria voos mais altos. Eu tive uma educação muito boa e desde pequeno eu aprendi idiomas. A escola onde eu estudei era uma escola privada, eles ensinavam inglês e espanhol. E não é a realidade de muita gente. Eu tenho amigos hoje que fizeram curso, tiveram que estudar fora da escola, que eu digo, porque suas respectivas escolas não tinham o mesmo preparo. E eu me sinto privilegiado por isso, porque desde pequeno eu pude já começar a ter contato com uma outra língua. E isso para mim foi de extrema importância, porque atualmente eu exerço a profissão de guia de turismo. E aprender os idiomas na escola já me garantiu aí um passo à frente, porque eu não precisei fazer um curso de inglês nem um curso de espanhol. A escola já preparava a gente para isso. E depois eu comecei a trabalhar com pessoas de várias nacionalidades. E aquele desejo de viajar começou a crescer dentro de mim. Mas aí já não era mais aquela viagem de infância, de criança, de ir para a casa dos avós. Eu já comecei a pensar em ter voos mais altos e querer ir para outros lugares, outros países, e eu comecei a viajar muito. Você começa a viajar, você não quer mais parar. Isso acaba virando um vício, sabe? Eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro, eu fiz um processo seletivo em 2009 e eu fui aprovado. No começo, eu meio que fiquei com medo, porque eu achava que eu não tinha capacidade suficiente para poder encarar um trabalho desses. E até mesmo na hora de fazer a entrevista, eu fiquei com receio. Isso é uma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente se sabota, a gente acha que não tem capacidade, que não tem ferramentas, mas eu não desisti. Eu fui firme, fiz a entrevista e passei para trabalhar nessa empresa de navio. Eu fiz 2 contratos a bordo e saí daqui do Rio, já não mais para Minas, para Veneza. Olha, eu nunca ia imaginar na vida que eu iria sair daqui do Rio, iria para Veneza, começar a trabalhar nessas empresas de navio. Foi uma experiência incrível que eu levo para a vida toda. Trabalhar numa companhia de cruzeiros é uma experiência muito legal, só que ao mesmo tempo ela é muito desafiadora. Você sai do seu país, você vai para um outro país, um outro continente, e você trabalha com pessoas que você nunca viu na vida, mais de 40 nacionalidades, você tem pouco tempo para comer e até para dormir. Mas ao mesmo tempo, te garante paisagens deslumbrantes. Eu conheci países que eu nunca pensei que fosse conhecer na vida. E retornando para o Brasil depois desses contratos, eu não parei mais de viajar. E eu vou falar para você que para você viajar você não precisa necessariamente ter que gastar muito. Você pode fazer uma viagem muito legal gastando pouco. Basta você se organizar e se planejar. Se você ainda não consegue ir para o exterior, você não vai ficar triste por isso.
você também pode conhecer um outro lugar aqui dentro do Brasil. Claro que as minhas vivências são no exterior, porém eu conheço bastante coisa aqui no Brasil também. E ainda assim, indo para o exterior, eu falo para você que eu consigo gastar bem pouco. Basta ter planejamento e ter foco. Se você colocar esses 3 pontos que eu vou te passar agora em prática, você consegue se organizar e planejar sua viagem. O primeiro é você separar um dinheiro. Você separa um pouquinho de dinheiro do seu salário e você deixa aquele dinheiro guardado, não mexe nele. É assim que eu faço. Claro que a minha renda ela pode ser diferente, como eu já falei anteriormente, porque eu recebo diariamente. Mas ainda assim, você que não recebe dessa forma, se você guardar um pouquinho de dinheiro todo mês, você vai conseguir também fazer uma viagem legal. O segundo tópico é você abrir mão um pouco das saídas, abrir mão de outras coisas que vão fazer você gastar dinheiro. Eu tenho amigos que falam para mim que eu sou rico. E eu digo que não, muito pelo contrário. O que acontece é que esses meus amigos, eles gastam cerca de R$ 300 por fim de semana. Se você juntar pelo menos R$ 100 por fim de semana, em um mês você já tem R$ 400. Em 3 meses você tem 1.200. Com 1.200 você já consegue fazer uma viagem bem legal. O terceiro tópico é você ter a viagem como prioridade. Tenha isso em mente e você vai conseguir fazer uma viagem bem legal, assim como eu também faço. É isso que eu coloco na minha cabeça. Eu tenho a viagem como prioridade, eu abro mão de determinados gastos e eu separo um pouco de dinheiro. E assim eu consigo fazer uma viagem bem bacana e gastando pouco. E viajando pelo mundo eu pude perceber uma coisa que não é tão legal. A quantidade de pessoas pretas viajando ainda é muito inferior. Cresceu bastante, se a gente for comparar com os últimos anos, mas ainda é pequeno. Eu gostaria mesmo de ver todo mundo preto viajando. A gente enchendo os aeroportos, enchendo os aviões, indo para a África, indo para os países diaspóricos, rodando o mundo inteiro. Afinal de contas, o mundo é nosso, não é verdade? Isso também é fruto do racismo. O racismo que diz que você, pessoa preta, que eu, preto, a gente não pode viajar. Que viajar é uma coisa para branco, que viajar é uma coisa para rico. Mas eu estou aqui para dizer que isso é tudo mentira. Eu não sou rico, eu não sou branco. E eu conheço muito lugar aí pelo mundo. E eu acredito que você também pode conhecer, você deve conhecer. Você não precisa necessariamente ter que ir para um outro país para fazer uma viagem legal. Eu mesmo, eu trabalho como guia de turismo atualmente, eu só fui conhecer o Cristo Redentor quando eu comecei a fazer o curso para me tornar um guia de turismo. Ou seja, demorou muito tempo para eu conhecer uma das 7 maravilhas do mundo, o ponto turístico principal aqui da minha cidade. E eu acredito que aí na sua cidade, aí no seu estado, existam pontos turísticos maravilhosos que de repente você mesmo ainda não conheceu. E você não precisa ir para outro país. Você pode ir para uma outra cidade, para um outro estado, para fazer uma viagem incrível. E eu sei também que existem vários fatores que estão envolvidos na organização de uma viagem. A questão financeira também pesa muito, eu sei. O meu trabalho atualmente permite que eu tenha flexibilidade tanto de tempo quanto financeira, coisa que eu não tinha antigamente, quando eu trabalhava de carteira assinada. E caso você esteja planejando uma viagem para o exterior, tenha também 3 tópicos em mente. O primeiro deles é o idioma local. Você tem que pesquisar qual é o idioma do país que você está indo. E se você domina ou se você fala alguma coisa daquele idioma. Algo que vai te possibilitar ter uma certa comunicação. O segundo tópico é o tempo disponível da sua viagem. Geralmente eu me organizo para viajar no meio do mês, deixando alguns dias no final do mês para que eu possa retornar ao Brasil, trabalhar e assim conseguir pagar as minhas contas. A gente gosta de viajar, mas a gente sempre tem que ter em mente que as contas estão aí esperando a gente quando a gente voltar. O terceiro tópico são as conexões, o tempo de voo daqui até o destino para onde você está indo. Quanto mais curto for o voo, melhor, porque você vai aproveitar bastante a sua viagem. São alguns tópicos que eu estou te passando, até para você evitar também certos perrengues. Eu vou te contar algumas coisas que já aconteceram comigo, que eu conto para os meus amigos e eles morrem de rir. Só que na hora que aconteceu comigo, eu não ri. Eu chorei, porque foram coisas bem desesperadoras. Em 2018,
eu fiz uma viagem para o Egito. E eu me organizei, planejei, fiz tudo isso que eu acabei de passar para você. Todos esses passos eu fiz tudinho certinho. Fui para o Egito. Só que a minha sorte foi que eu comprei 2 voos separados. Eu comprei somente a ida e somente a volta. A ida tinha conexão em Casablanca, assim como a volta também. E aí eu decidi ir até a Mesquita, em Casablanca. Eu levei um pouco de dinheiro, fiz câmbio, troquei esse dinheiro, peguei o trem e fui até o centro da cidade para conhecer um pouco de Casablanca. Sendo que no retorno para o aeroporto, o meu voo ele já estava perto de acontecer. E o meu relógio ele estava com 1 hora de atraso. E eu tenho um amigo que fala para mim até hoje: eu não acredito que você perdeu o voo por causa de um relógio que estava com 1 hora de atraso. Sim, o meu relógio estava com 1 hora de atraso. E aí eu perdi o meu voo, eu tive que comprar outro. Então eu vou até falar um quarto tópico para você. Cuidado com os imprevistos. Sempre tem uma rendinha extra, um dinheiro extra para os imprevistos. Eles acontecem. Como digo sempre, não só de flores vive o viajante preto contemporâneo. Eu já passei por situações também um pouco desagradáveis, sabe? Na época que eu trabalhei nos navios de cruzeiro, eu comecei falando dessa minha experiência. Um amigo, eu não vou chamar de amigo porque amigos não tem esse tipo de comentário. Numa rede social eu postei uma foto minha num porto, aqui no Brasil, em Salvador. Esse amigo ele comentou algo como fazendo uma pergunta. Ele comentou assim: estivador? Para quem não sabe, estivador, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na região portuária do Rio, eram ex-escravos que conseguiam trabalhos nessa função, nesse cargo. A função deles era fazer todo o transporte de carga até os porões do navio. São aquelas funções, é aquele cargo que as pessoas não querem, que as pessoas não valorizam, que as pessoas olham com desdém. Aquele cargo que ninguém quer trabalhar, mas é de suma importância para o funcionamento de uma embarcação. E eu não sabia na época o que era um estivador. Eu fui pesquisar e eu vi que o estivador era uma pessoa que trabalhava nos porões do navio. E eu fiquei bastante chateado, não por ele ter me chamado de estivador, e sim porque para outras pessoas, para pessoas brancas, o negro ele sempre tem que ter o cargo mais baixo, o cargo mais inferior, seja no navio, seja no avião, na sociedade, na vida em geral. As pessoas, parece que a sociedade ainda não está preparada para ver a população preta atingindo cargos altos. É por isso que as pessoas olham com uma certa desconfiança quando vê um preto no aeroporto. Eu já passei por isso, já passei por olhares. E o que mais acontece comigo também é o descrédito. Quando eu conto para alguém que eu viajei para a China, que eu viajei para o Egito, que eu viajei para o México, as pessoas elas olham para mim com certa incredulidade. Elas olham para mim e pensam: sério? Elas chegam até a perguntar: nossa, você viajou para esse lugar mesmo? É verdade? Não é como quando você conta para um amigo seu que você viajou e o seu amigo ele fica todo feliz. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi para Londres faz uns 3 anos mais ou menos e a gente estava comemorando, a gente estava fazendo até contagem regressiva para essa viagem dela. Eu fiquei tão feliz que parecia que era eu que estava indo, porque era a primeira viagem internacional dela. Mulher, preta, pobre. A gente quer que essas pessoas, a gente quer ver os nossos irmãos conquistando, ocupando os espaços. Mas a sociedade está aí para dizer na nossa cara que a gente não pertence a esse lugar. E nós pertencemos sim. E eu fiquei chateado por essa mensagem desse amigo, porque depois eu percebi que realmente ele tinha esse tipo de pensamento. E a gente vê que o racismo ele acontece das formas mais sutis ou até mesmo escancarado. As pessoas não querem ver a gente ocupando espaços que antes a branquitude dominava. Mas nós estamos aí, o mundo é nosso e vamos ocupar cada vez mais esses espaços. Teve uma outra situação que foi muito engraçada. Eu estava no Peru, na cidade de Cusco, e pedi um garoto para fazer uma foto minha. Eu estava acompanhado da minha prima nessa viagem e esse menino perguntou se eu era africano. E eu disse que não. Eu disse que eu era brasileiro. E foi engraçado que na hora eu não prestei muita atenção. Só depois, conversando com a minha prima, ela me chamou a atenção para esse fato.
Eu achei muito curioso porque eu tenho outros amigos que as pessoas também já perguntaram se eram ou africanos ou porto-riquenhos ou de outras nacionalidades, menos se eles eram brasileiros. E isso me faz pensar que no Brasil a população negra ela não viaja para fora, ela não viaja para outros lugares. Isso porque também, como eu falei anteriormente, a sociedade ela quer dizer para a gente que outros países, que os aeroportos, que esses lugares não são para a gente. E eu insisto em dizer que são. Insisto em dizer que nós precisamos viajar mais. Para até que situações como essa não aconteçam, para que a gente chegue nos lugares e para que a gente fale, não, eu sou brasileiro. Como aconteceu comigo no Egito também. Lá as pessoas me perguntavam, acredito que pelo tom da minha pele, se eu era egípcio. Aí eu falava que não, eu falava que era brasileiro. E aí já associavam ao futebol. E aí eu tinha que contar a história de jogadores, falar sobre o futebol para eles, e eles ficavam todos felizes. Era uma situação muito engraçada. E também existem situações, infelizmente, que não são nada engraçadas. Situações que não aconteceram comigo, que aconteceram com amigos. Eu já tive amigos que tiveram que fazer teste antidrogas em outros países. Eu tenho uma amiga que ela foi para a África do Sul, para Joanesburgo, e assim que ela chegou lá, ela foi levada a um hospital. Ela era a única negra do voo. Ou se ela não era a única negra, ela era uma das poucas negras naquele voo. Mas Rio, São Paulo, Joanesburgo é uma rota internacional de tráfico de cocaína. E assim que ela chegou, ela foi impedida de seguir para a hospedaria onde ela ficaria. Ela teve que ir até um hospital para fazer um teste antidrogas também, para verificar se ela não tinha ingerido cápsulas de cocaína. Infelizmente essas coisas acontecem. Comigo, eu já tive também problemas desse tipo. No Egito mesmo, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tive minha mala toda revistada. Eles perguntaram de onde que eu era, eu disse que era brasileiro, e eu tive minha mala toda revistada no aeroporto. Isso foi bem antes de acontecer o caso deles perguntarem se eu era egípcio, antes da alegria toda. E não bastou somente eles revistarem a minha mala, eles me levaram para aquela salinha, a salinha particular, e aí fizeram uma revista manual. A única coisa legal que eu achei da parte deles, se é que eu posso falar que foi realmente legal, foi que como eu viajava com dinheiro em espécie, eles me deram dinheiro para eu guardar. Mas ainda assim reviraram toda a minha mala e não satisfeitos, me levaram para a salinha onde fizeram a revista manual. Só depois assim eu fui liberado. Um amigo meu lá de Portugal passou por uma situação também que não foi nada legal. Uma turista brasileira resolveu ir até Portugal e contratou o serviço dele. Ele também é guia de turismo. Porém, essa turista ela queria fazer um tour, ela queria fazer um passeio com um português, com alguém que fosse originalmente de Portugal. Porém, esse meu amigo, ele é originalmente de Portugal. Porém, ele é negro. Ele não tem aquele biotipo, aquele fenótipo português, aquele fenótipo europeu, colonizador. Tem o fenótipo descendentes de africanos. E essa turista insistiu, insistiu, insistiu em querer fazer um tour com uma pessoa que fosse originária de Portugal. E esse meu amigo ele insistiu para ela dizendo: "Senhora, eu sou português, eu nasci aqui". O resultado disso foi que essa turista não teve o seu tour feito. E, na verdade, quem deixou de ter o prazer de ter tido um bom profissional ali ao lado foi ela, porque na mente dela, um português, uma pessoa europeia, ela só serve se ela for branca. Ela só pode ser branca, seja de olho claro, loura, não importa. Se for uma pessoa negra, para ela não é um europeu. E esse rapaz ele é, porque ele nasceu lá. Só que a cor da pele dele, a raça dele, fez com que ele fosse desqualificado aos olhos dessa pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Acabou que quem perdeu foi ela. Depois dessa situação no Egito e de ter escutado todos esses relatos de amigos a respeito do racismo que eles sofreram, seja no Brasil e em outros países também, eu decidi criar o Preto Viajante, que é um Instagram que eu uso para compartilhar dicas de viagens e tentar inspirar outras pessoas pretas a viajarem também. E vez ou outra eu recebo mensagens de pessoas que se dizem
inspiradas por mim, inspiradas pelas minhas postagens, pelas viagens que eu faço. E isso é muito legal, poder ver que tem uma comunidade crescente de viajantes pretos prontos para explorarem o mundo. Uma coisa que eu tenho mudado em mim, nessas viagens que eu tenho feito, é a contratação de guias. Eu também sou guia de turismo e quando eu viajo eu contrato um colega meu de trabalho para fazer algum passeio. Só que de uns tempos para cá a gente percebe essa questão da negritude. A gente percebe como é ser um homem negro, como é ser um corpo negro no mundo. A gente sabe das dificuldades e da necessidade que a gente tem de fazer outras pessoas negras também serem ouvidas, de darmos oportunidades a outras pessoas negras de trabalharem e de mostrarem o seu potencial. Então, a partir daí, eu decidi contratar somente guias negros. E eu quero até incentivar você que está aí do outro lado, você que está me assistindo, você que está participando desse congresso. Quando você estiver viajando, seja dentro do Brasil ou no exterior, tente contratar um guia negro, mesmo se ele for europeu, ok? Não espere aquele guia loirinho europeu. Contrate um guia negro, você vai ver como o seu tour vai ter um diferencial. Principalmente em cidades da América Latina, no Caribe, por exemplo, cidades diaspóricas, você vai ter a história contada como ela realmente tem que ser contada. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a região da Pequena África, onde chegaram grandes quantidades de escravos. E temos guias negros excelentes fazendo esse tipo de trabalho. E nada melhor do que ter essas pessoas contando a história como ela realmente tem que ser contada pelos próprios protagonistas. Não mais o branco tentando contar a história da forma que ele acha que aconteceu. Mas você contratando um guia negro, você vai ter alguém que realmente tem o conhecimento, que realmente sabe da verdade e que realmente sabe a história como ela deve ser contada. Por isso, mais uma vez, eu incentivo você que está aí do outro lado, quando viajar, não deixe de contratar um guia negro. Eu demorei muito tempo até perceber que realmente eu deveria fazer viagens mais afrocentradas, viagens para locais onde os negros são os verdadeiros protagonistas. E eu tenho mudado muito isso em mim. Eu tenho feito cada vez mais viagens onde realmente nós temos os nossos irmãos sendo os donos do local, sendo os donos do espaço, ocupando toda a área territorial da cidade, do país onde eu visito. Isso tem me feito crescer muito, isso tem me trazido bastante alegria, porque até um tempo atrás eu não tinha essa noção de viajar para esses lugares para ter mais conhecimento da nossa história, para ter mais conhecimento da nossa ancestralidade. E a partir de uma viagem que eu fiz para a África do Sul, eu comecei a abrir mais os meus olhos para isso. Realmente estar em contato mais com o continente africano, seja ele na própria África ou fora dela. Isso tem me feito muito feliz, sabe? E por isso que eu tô aqui compartilhando isso com vocês, compartilhando um pouco da minha história, dizendo que um preto ele pode sim viajar, seja para onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, estar onde quiser. É com muita alegria que eu digo que participar desse congresso é uma honra para mim, na verdade, porque está sendo um desafio também poder falar aqui para pessoas que a gente não sabe o alcance que a gente vai ter, mas a gente espera ser ouvido por muita gente e a gente espera poder influenciar você que está aí do outro lado a viajar mais. Comece aí no seu bairro, comece na sua cidade, depois você já vai para uma outra cidade, para um outro estado e faça aquele planejamento, faça aqueles tópicos, junte seu dinheiro, se planeje, se organize. Como eu disse anteriormente, eu sei que cada um tem a sua prioridade, eu sei que as oportunidades, claro, não são as mesmas e eu sei que as realidades não são as mesmas. Mas eu acredito que se você se organizar, você consegue sim fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos. Você consegue ir para lugares onde você nem mesmo imaginou. Quem diria que um menino que nasceu lá na zona oeste do Rio de Janeiro, pobre, iria explorar o mundo, iria para a China, iria para o Egito, iria para tantos lugares. Eu quero muito agradecer a você que está aí me assistindo, a você que teve paciência de me ouvir até agora. Eu espero muito que essa mensagem que eu passei tenha chegado até
o seu ouvido. Espero que você passe para outras pessoas, compartilhe e siga nas redes sociais, siga nossos Instagrams. Vou deixar aqui na tela para você o Instagram do Nicolas, da Manu, o meu também para você seguir. A Manuela e o Nicolas são os organizadores desse congresso e o mundo é nosso. Eu, homem preto, eu posso sim viajar. Você, pessoa preta, você pode e deve viajar. Muito obrigado e até o próximo.